Um mapeamento da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, mostra que pelo menos 70 empresas brasileiras mantêm investimentos produtivos em quase metade dos 50 estados americanos. Esses dados foram divulgados ontem e revelam que os investimentos brasileiros nos Estados Unidos alcançaram, minha gente, um estoque de 22 bilhões de dólares em 2024, uma alta de mais de 50% em relação a 2014. Né? Isso mostra que os Estados Unidos e o Brasil sempre mantiveram uma relação muito boa, muito profícua, inclusive para os americanos. Né? Embora eles sejam os donos da grana, nós também investimos muito lá nos Estados Unidos. Né? O que mostra todo, enfim, o absurdo de estarmos vivendo uma situação como a que estamos agora. Está conosco o Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria, para falar sobre negociações, sobre tarifaço, sobre alternativas. Alban, obrigado pela participação aqui da Band News FM. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Megali, Carlos, Sheila. É um prazer podermos estar aqui trocando algumas ideias e esclarecer, talvez, ou tentar entender esse momento que estamos vivendo. Então, mais do que tentar entender, a gente tem que se preparar, né, para o tsunami. Como é que a Confederação Nacional da Indústria está vendo as negociações? Que tipo de alternativas a gente tem na mesa até sexta-feira que vem? Primeiro, eu espero que esse tão famigerado tsunami não chegue. E que não chegue depois potencializado com riscos de retaliações, tá certo? Mas óbvio que nós estamos vendo um risco muito grande, pelo menos em função da falta de tempo hábil de se estabelecer realmente a negociação. Temos alguns eventos aí que podem definir muitas coisas. Tem um evento de uma primeira audiência da Justiça Americana sobre esse tema de tarifas, que será no dia 31. E, de fato, ainda não temos um documento oficial fazendo referência a essa tarifa de 50%. Não tem nenhuma ordem executiva assinada. É óbvio que ela pode acontecer até o dia 1º de modo instantâneo, mas também sabemos que a situação está muito crítica no sentido de que essa ação possa se concretizar. E o que é que nos preocupa? Nos preocupa não só os grandes setores que têm interseções muito fortes, esses provavelmente, até mesmo pelo interesse americano, tendem a ter negociações setoriais, mas os setores de modo geral, principalmente aqueles que envolvem nossas médias indústrias, pequenas indústrias, na qual não tem tanta importância ou tanta necessidade para a economia americana, mas certamente sofrendo um impacto muito forte para alguns setores nossos, para algumas regiões que estão de pescado, regiões que é de madeira, principalmente madeira engenheirada, ou seja, uma série de setores que repercutem muito na empregabilidade. E quais são os setores da indústria que serão mais impactados pelas tarifas, se elas vierem? Tem uma diversidade grande, porque a nossa relação com os Estados Unidos, como bem dito o Megali, além de ser longeva, de cerca de 200 anos, ela tem um conceito muito forte de complementariedade. É o único comércio bilateral que nós temos que é mais intenso em agregações mútuas de valores, ou seja, onde a manufatura, onde a indústria atuam muito forte. Nós somos muito bons, o resto do mundo, com todas as outras nações, com commodities. E nós não temos, obviamente, pelo próprio custo Brasil, que nos impõe uma série de dificuldades competitivas, que nós não conseguimos, com a manufatura, com valores agregados, entrar em outros mercados. A China nem pensar, a China, na verdade, compra de nós commodities. A Europa, Índia, Japão, obviamente, são países bastante industrializados e, não, pela própria distância e a proximidade deles entre a Europa entre si e com a própria China, não nos permite fazer essa complementariedade de agregações de valores mútuos. Nos Estados Unidos, não. Para vocês terem uma ideia, a cada $100 que a Embraer exporta de avião para os Estados Unidos, ela adquire $40 de peça dos próprios Estados Unidos. E assim tem com a parte de máquinas. Nós exportamos chapas laminadas, nós exportamos aço e alumínio, mas importamos máquinas e equipamentos dos Estados Unidos. Motores, nós exportamos carcaça de motor para a indústria automobilística americana e importamos automóveis dos Estados Unidos. Então temos uma complementariedade muito grande. Esses setores, provavelmente, mesmo que não tenhamos a felicidade de termos esse assunto resolvido até o dia 1º, vão encontrar caminhos mais rápidos ou mais ágeis para fazerem negociações setoriais. No resto, com a tarifa de 50%, nós todos sabemos que é impossível manter uma competitividade, que já é difícil para o Brasil,
pela nossa política monetária, onde põe juros absurdos, pela nossa característica, onde temos uma produção de energia mais barata do mundo e uma das mais caras do mundo, chegar a isso. E o que é que nos preocupa mais, para dar uma resposta um pouquinho mais completa? Nos preocupa é o risco de qualquer impulso fora uma série de outros condicionantes que não nos permitem ser competitivos, inclusive a nossa própria produtividade. Então, como nós vamos uma reciprocidade? Ela tem que ser muito bem pensada, muito bem cuidadosa. Eu diria que talvez nem se justifique, apesar de que num contexto desse é muito pouco provável de que as partes não se estimulem a ter reações. Mas por quê? Porque hoje nós temos impactados na nossa economia as empresas que exportam para os Estados Unidos. Olha que eu falei, nós temos um problema sério de competitividade. Se nós escalarmos algum tipo de retaliação, o que é que nós vamos ter? Aquelas empresas nossas que importam dos Estados Unidos no sentido de complementariedade, para serem competitivas em produtos finais no próprio Brasil ou em outros países, vão ser sofridas com um aumento da carga da importação desses produtos. Com isso, nós precisamos de mais competitividade. Então, teremos uma nova família de setores, uma nova família de empresas que vão ser impactadas por conta da retaliação. Então, é algo que tem que ter muita parcimônia, muito equilíbrio e o bom senso. Afinal de contas, em resumindo, nada, absolutamente nada em termos econômicos ou comerciais aconteceu de diferente para que nós tenhamos saído de um piso de 10% para um teto de 50%. Essa motivação foi estritamente de ordem política ou geopolítica. E numa mesa de negociação, a gente até entende a preocupação geopolítica. Mas numa mesa de negociação, a política ela não pode fazer parte dessa mesa. Tem que fazer parte de estudos técnicos, criteriosos. Nós temos agora a instalação da investigação da seção 301, que é um instrumento legal que pode ser seguido. Ela dá um prazo de 1 ano para ser, digamos assim, concluída, onde é uma coisa razoável, onde podemos voltar para a mesa velhos assuntos que são sempre discutidos na relação bilateral, com novas intenções, com novas considerações. Nós vamos discutindo tanto etanol. Será que os Estados Unidos e o Brasil precisam discutir etanol? Nós somos os maiores produtores do mundo. Podemos estar discutindo como sermos o maior fornecedor do mundo para a SAF, usar o etanol para fabricar SAF, com tecnologia também americana, com todas as nossas características. Nós estamos discutindo também as coisas de Big Tech. Nós somos um dos maiores provedores temos disponibilidade de energias renováveis. Podemos encontrar soluções bastante razoáveis dentro de novos prismas. Assim, a discussão etérica e sempre constante, que é de aços e alumínio, onde nós somos complementares. Nós temos uma situação de suco de laranja. Os Estados Unidos não têm onde buscar suco de laranja no mundo. Então, temos oportunidade de atualizarmos e, quem sabe, podemos potencializar ainda mais nossa relação. Eu espero que isso prevaleça. Uhum. Senhor Alban, ontem nós conversamos aqui na Band News FM com o Roberto Azevedo, que foi diretor-geral da OMC. Ele não acredita numa solução para esse tarifaço via empresas, via empresariado, entende que o fim do conflito comercial necessariamente acontece nas conversas envolvendo governos, e a gente sabe, esse diálogo está quase interrompido, mas é um diálogo difícil, tem se mostrado muito complicado até aqui. Que papel o senhor enxerga do empresariado nesse processo? O senhor está envolvido, inclusive, numa missão de empresários para os Estados Unidos, a entrega de uma carta para o vice-governador, para o vice-presidente Geraldo Alckmin. Qual leitura o senhor tem do papel do empresariado nessa circunstância? Jovem, primeiro o Roberto, além de ser um amigo, nós somos contemporâneos de estudos e também somos baianos. Então, o carinho e o respeito que eu tenho com o Roberto é enorme e eu acho que ele está certo. Mas não só nessa visão, por quê? É óbvio que tem que se envolver nesse assunto, a não ser nas negociações comerciais mesmo, de fornecedor-cliente, cliente-fornecedor. Só o que é que nós estamos vendo aí? Uma decisão que foi tomada, não por motivos comerciais, não por motivos econômicos,
Nós, quando entramos no piso de 10%, era porque o saldo da balança comercial no Brasil era altamente favorável aos Estados Unidos, somente se nós formos para incluir serviços. Mas o que é que nós temos aí? Uma situação que é pública e notória, onde afeta o setor produtivo, e nós, de forma alguma, temos o direito de ser Pilatos, de forma alguma. E o que é que nós estamos fazendo? Dentro do nosso limite de competência, obviamente, estamos conversando com as indústrias e o setor agroindustrial no Brasil, estamos conversando com o West-Chamber, que é uma nossa correlata, digamos assim, no mercado americano, equivalente a uma CNI, para que nós possamos, as conversas entre fornecedor e cliente, entre a complementariedade de empresários americanos e empresários brasileiros, que já estão conversando entre si, que a gente possa ser um facilitador de chegar a denominadores comuns, entendimentos comuns, para que possamos sensibilizar nossos governos. Não é nenhum papel de interferir em negociação, de jeito nenhum. O Roberto está certíssimo disso. Inclusive, a gente, nem de missão, o que está definido agora é o Parlamento brasileiro, o representante do Senado, indo conversar com representantes americanos do Congresso americano, uma ação independente, que eu não acho que é ruim, eu acho que se todos quiserem colaborar e tiver o espírito de solução, isso ajuda. Mas sabemos que o assunto está muito personalizado e uma política decidida pelo presidente de ambos os países. O presidente Trump está decidindo esse estilo de fazer a negociação de tarifa, tem as motivações dele, não cabe aqui julgar se são certas ou erradas, está certo? Mas tudo isso começou com uma forte preocupação da perda de competitividade da própria indústria americana, como o mundo se preocupa, vis-à-vis a grande competitividade que tem a economia chinesa hoje, e as coisas tomam outras direções em função de geopolítica ou de políticas equivocadas, mas esse é outro ponto que nós não queremos entrar nesse assunto. O queremos evidenciar o perde-perde. Essa é a grande questão. Nós estamos potencializando um verdadeiro perde-perde, inclusive para a geopolítica. Eu acho que nós temos a obrigação e o interesse econômico e social para o nosso país de potencializar e demonstrar claramente o ganha-ganha. Nós precisamos parar de potencializar o que é negativo. Então, esse é o objetivo. Nós estamos conversando, as indústrias brasileiras estão conversando com seus fornecedores e ou clientes americanos e vice-versa, para estabelecer esse diálogo. E se nós podemos fazer um encontro entre eles para alinhar todo um discurso, porque as próprias empresas americanas não estão muito à vontade de enfrentar um diálogo talvez pesado ou difícil com o próprio governo americano. Por quê? E eles estão errados? Não posso dizer que eles estão errados. Os Estados Unidos estão com essa política de tarifa com o mundo inteiro. Empresas americanas não trabalham só com o Brasil. Então, como cada um olha sempre um pouco os seus interesses, olha um pouco o seu lado, que é natural na negociação, nós estamos tentando dar um pouco mais de importância ou de relevância a essa relação bilateral. Porque tem setores que são fundamentais, como eu acabei de dizer. O suco não tem opção. O setor de aviação tem que ser encontrada a solução. Não tem como. Não tem como. Alguém pode equivocadamente pensar que a Boeing tem interesse nisso. Não tem interesse nenhum. A Boeing vende aviões aqui para o Brasil, determinada companhia de aviação. A outra companhia de aviação é a Airbus. Então, eles têm muito interesse, não tem interesse nenhum de voltar. Nós compramos peças para os aviões da Embraer lá dos Estados Unidos. A Embraer tem fábrica nos Estados Unidos. Nós temos aqui o fornecimento de várias carcaças de motores, outras peças do setor automobilístico, que simplesmente não tem fornecedor de um dia para a noite, que essas peças têm que ser especificadas, têm que ser credenciadas, têm que ser certificadas, e todo um processo que demora meses para se fazer. Agora, temos outros produtos que, claro, que podem ser substituídos, e esse setor nosso vai sofrer. Nós temos uma estimativa preliminar de que o impacto de uma tarifa dessa sem escalonamento pode significar cerca de 110 mil empregos aqui no Brasil. Então, é preocupante, é responsabilidade nossa do setor industrial, mas jamais, eu volto a repetir, jamais nós temos qualquer pretensão e não o faremos de substituir a atuação, a responsabilidade e o dever do governo brasileiro negociar com o governo americano. Isso não, nós queremos ser um facilitador. Perfeito. A gente está com o tempo totalmente esgotado, mas eu não quero deixar de conversar com o senhor sobre um tema mais urgente, né? Uma notícia nova, que é a declaração do presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, Raul Jungmann, que disse que o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil voltou a manifestar interesse do governo
o Lula já se manifestou também, né? Disse que ninguém põe a mão, enfim, fez um discurso lá a respeito do assunto. E isso é um assunto que interessa diretamente, né, a Confederação Nacional da Indústria. Como é que vocês se colocam? Eu acho que isso é uma oportunidade. É que nós estamos com as coisas muito estressadas, digamos assim. O que é que os Estados Unidos fez? Vou tentar ser rápido, tá, Megali? Os Estados Unidos fez uma negociação com a China pelo forte interesse de terras raras e o forte interesse do fato de que 30% das importações americanas são da China. Havia motivações econômicas e interesses efetivamente identificados. Nós, no Brasil, temos uma discussão grande com a etanol e agora também temos terras raras. O Brasil interessa a tecnologia para fazer o ganha-ganha, para agregar um pouco de valor aqui, um pouco de valor lá. Essa exploração não significa perda de soberania, não significa nada. Senão a própria China não faz essa negociação. E você acha que o governo americano vai querer ficar dependente exclusivamente desse fornecimento, no caso de terras raras da China? Óbvio que não. Então, eu vejo isso como mais uma oportunidade numa mesa de negociação para se encontrar soluções mais convergentes. O que eu falei do etanol para o SAF, terras raras que nós podemos ter tecnologia. Quantas opções que nós temos aí, que esse assunto foi bom ser chamado, que tem que ser visto como um copo meio cheio, jamais como um copo meio vazio. Então, nós temos oportunidades nesse tema. Isso, de forma alguma, a se negociar em condições normais de temperatura e pressão. Nós não estamos discutindo soberania, não estamos discutindo mandar. É óbvio que cada um tem seu estilo, é óbvio que existe um estilo. Não estou dizendo que o estilo é certo, não, mas cada um tem seu estilo. Mas a sapiência, a habilidade de negociar, e o Brasil já teve, a experiência passada do próprio presidente Lula é de um grande negociador, é de um grande articulador. Então, eu quero acreditar e acredito mesmo de que nós possamos superar esse momento. Provocações de ambos os lados podem acontecer, mas cabe aos nossos negociadores. Todos nós sabemos que o nosso vice-presidente Alckmin é uma pessoa altamente equilibrada, altamente de bom senso, altamente da paz, tá certo? E que fará um papel importante. E nós queremos apenas colaborar, sermos um facilitador, como é a nossa obrigação, sem nenhuma pretensão de extrapolarmos qualquer limite de competência nosso. Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria, obrigado pela entrevista. Ainda resta uma semana, né, que a gente consiga marcar um golaço aos 48 do segundo tempo, ou que os americanos retirem o time de campo, né? Afinal de contas, esse é um jogo em que eles estão ganhando também. Obrigado pela entrevista, um bom fim de semana para o senhor. Obrigado, amigo. Um bom fim de semana para todos.